Olha, dia de finados está chegando e as famílias que têm jazigo no cemitério Santo Antônio, lá em Bebedouro, continuam enfrentando sérios problemas. Por quê? Porque eles teriam pedido inclusive, que o espaço se fosse recuperado, né? E eles perderam, né, o direito de sepultar os seus entes no local e o pior, a manutenção está uma desgraça, uma negação também por lá. Há 2 anos, os enterros continuam suspensos em Bebedouro por causa da instabilidade do solo. E como é que fica a situação dessas famílias, que já têm, né, outros familiares lá, e também, né, a questão da manutenção? A Mônica Hermílio tem mais detalhes para a gente desse caso. Vamos ver. Desde o dia 28 de outubro de 2020, que as pessoas não podem sepultar parentes e amigos aqui no cemitério Memorial Santo Antônio, no bairro do Bebedouro. Para fazer a visita, nessa época que está se aproximando, época de finados, no próximo dia 2, ano passado, só se fosse com o agendamento prévio. Esse ano, esse agendamento já não existe mais, as pessoas vão poder visitar seus parentes e amigos normalmente. Um detalhe, que as pessoas que possuem jazigo aqui, que possuem parentes já sepultados e possuem jazigo nesse cemitério, é de que a prefeitura não deu ainda uma outra opção para que eles pudessem sepultar, ou seja, não realocou esses jazigos. A prefeitura havia prometido que construiria um novo cemitério juntamente com a Braskem, mas até agora nada foi feito. O Wagner de Souza tem parentes sepultados aqui no cemitério Memorial Santo Antônio, tem jazigo aqui, mandou um vídeo para a gente explicando como é que está sendo essa espera por parte da população. Vamos ouvi-lo. Bem, me chamo Wagner, estamos se aproximando aí do dia 2 de finados e queria trazer um assunto aqui para vocês. O cemitério público de Bebedouro está proibido de ter sepultamento. Eu passei por um processo, perdi um ente querido, e tendo um jazigo lá, que pagamos nossos impostos, inclusive reformamos ele, construímos ele, para que na hora que nós tivéssemos a necessidade, nessa hora mais dolorosa da nossa vida, a gente pudesse sepultar nosso ente querido com uma dignidade melhor. Infelizmente, tive essa triste história, meu pai faleceu e nós fomos até a central de sepultamento da prefeitura, procurar nos informar se nós poderíamos utilizar o nosso jazigo no cemitério Santo Antônio do Bebedouro. E fomos proibidos de fazer o sepultamento devido à história da Braskem naquela região. Mas aí eu pergunto, de quem fica a responsabilidade de sanar esse problema, ou de construir um novo cemitério, ou de pagar, né, para aquelas pessoas, indenizar que tem esse jazigo naquele cemitério e estão proibidas de utilizar. Na central de sepultamento passamos por uns momentos mais dolorosos, até na hora mais dolorosa, que é da morte no sepultamento, onde ficamos à mercê de aceitar o corpo ser sepultado em qualquer cemitério público, que se hoje formos em qualquer cemitério público, vamos ver como está os cemitérios, superlotados, uma situação degradante e feia. E aí fica a pergunta, de quem é a responsabilidade para que possa sanar esse problema de uma vez? Enfim, temos o cemitério, construímos o jazido, pagamos nossos impostos e ficamos proibidos. A quem compete responder, prefeitura ou Braskem? Ou as pessoas vão ficar à mercê até na hora mais dolorosa? Do bairro do Bebedouro, Mônica Hermílio. Pois é, e é um silêncio, né, absurdo em relação a essa situação. Inacreditável. Não é a primeira vez que a gente fala desse caso. Já falamos várias vezes, né? No ano passado, nessa mesma época, antes de finados, estava só mato o cemitério, né? Chegaram a destruir túmulos lá, porque não tinha nenhum interesse exatamente em ter a manutenção. Depois deram uma pintadinha, pintaram de cal, tal, tiraram lá o mato, né? Mas ninguém pode mais sepultar ninguém lá. Então, assim, as famílias que pagam, porque assim, não é porque o cemitério é público que não há uma taxa. Você tem que pagar uma taxa anual lá, e se ficar devendo, não pode sepultar alguém da família nesses jazigos que estão aí. E o que acontece? Sem poder sepultar aí, de repente uma família já tem o jazigo, já tem exatamente o local para sepultar o seu familiar,
está pagando em dia as suas taxas com a prefeitura, mas não pode sepultar aí, não pode mais sepultar aqui. Aí você tem que ir para qualquer outro cemitério público. A maioria dos cemitérios públicos estão lotados. E a gente contou aqui inúmeros casos, né? Tinha fila de corpos no cemitério, não necessariamente ao pé da letra, que a gente sabe que não é, mas nas geladeiras do IML. Tinham centenas de corpos para serem sepultados que não tinha vaga no cemitério público de Maceió. Foi preciso a justiça determinar o sepultamento. Aí o que é que fizeram? Começaram a construir aquelas gavetas. Então, veja, se você tem o seu familiar já sepultado lá, outros familiares sepultados nesse cemitério de Bebedouro, que poderia ter, inclusive, um sepultamento mais digno nesses túmulos exatamente que já existem aí tem que se sujeitar a colocar o seu familiar em gavetas que foram construídas às pressas, em outro cemitério, às vezes muito longe de onde você mora. É realmente uma situação angustiante. Então, assim, é uma questão de desrespeito mesmo, de falta de interesse, por todas as partes, de todas as partes, tá? A gente procurou a Braskem. Em nota, a Braskem informou que continua em diálogo com as autoridades para buscar uma solução conjunta que atenda à comunidade. Neste sentido, a empresa e o município seguem realizando discussões técnicas para a adoção das medidas necessárias. A região já conta com um sistema de monitoramento da estabilidade do terreno e segurança patrimonial. Além disso, a Braskem realiza serviços de limpeza e manutenção no local. Nós entramos em contato com a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável, a SUDES, que é responsável pelos cemitérios, para saber se eles acompanham esse caso. Mas, assim como várias outras secretarias da Prefeitura de Maceió, nós não recebemos resposta. Mas o problema está aqui, né? Não adianta estar fazendo reunião, discutindo, não levando nada a lugar nenhum. Não é? Se já teve a realocação dos outros, né? Não tem que decidir para onde vão os corpos dos outros parentes que estão aqui, as pessoas que vão ser sepultadas. Não tem que construir, não, um local, um outro lugar, não. Vai ficar assim, discutindo para cá, reúne para lá, vem, vai, e no final das contas, nada.